Hoje vamos falar sobre consciência gerontológica. Vamos começar pelo tema: o que é envelhecer? É importante a gente descrever, né, e explicar às pessoas o que é envelhecer e como a gente envelhece, né? Há alguns conceitos, né, muitas vezes falado que a gente envelhece, né, é idoso a partir dos 60 anos. Esses são marcos ou datas por outros motivos, mas a gente envelhece desde o momento em que somos concebidos. Então o nosso corpo está sofrendo modificações, tem mudanças fisiológicas. Então é importante a gente entender que envelhecimento é algo existencial, ou seja, desde quando a gente é concebido a gente está envelhecendo. Por que é importante entender isso? Tá? Porque o envelhecimento cada vez mais é compreendido, é estudado e muitas das vezes isso no senso comum ele passa desapercebido. O que a gente entende sobre o envelhecimento, né? É importante diferenciar o que é fisiológico, tá? Isso tem a ver com a diferença entre senescência e senilidade, tá? Então são coisas diferentes. Então a senescência é o processo fisiológico de envelhecimento, né? Então o que a gente vê mais prevalente? Também é importante a gente utilizar essa palavra de maneira correta. É prevalente, acontece mais, a gente observa com maior incidência nos idosos. Então, por exemplo, o envelhecimento ele pode causar, né, alterações fisiológicas esperadas, como por exemplo, cabelos brancos, a pele enrugar, envelhecimento dos órgãos, envelhecimento da pele e tantos outros sistemas. Isso é fisiológico. Já a senilidade é acompanhada de patologias, tá? E isso foi um grande marco, tá, na gerontologia, que trabalha sempre com o conceito que envelhecimento não é doença, tá? Então é importante a gente distinguir isso e explicar para as pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado sobre envelhecimento, sobre a gerontologia. Então envelhecimento não é doença, tá? Esse ano de 2022, a OMS estava com um projeto de incluir doença, tá? O envelhecimento como doença. E isso não foi adiante, porque é completamente descabido, né? Envelhecimento não é doença. Então, entre a diferença entre senilidade e senescência, é importante que a gente pense assim, ó, senilidade é o envelhecimento com alguma doença. Senescência, o envelhecimento fisiológico. Tá? Então, quando a gente pensa, tá, o que mais determina hoje o envelhecimento não é genética. A epigenética fala sobre isso de maneira muito clara e assertiva. Os processos genéticos que influenciam, as alterações genéticas que influenciam, elas não chegam nem a 15%. Então o lifestyle, o estilo de vida do paciente é determinante para a sua qualidade de vida. Quando a gente pega, né, um idoso que tem um envelhecimento ativo e bem sucedido, o que a gente observa? Como se fosse um carbono, é incrível. Então as pessoas que envelhecem bem, se você pegar os pacientes ou os pacientes mais velhos, de 90, 100 anos, quando você compara um paciente com o outro, é como se fosse um carbono. Tem muitas coisas parecidas entre essas pessoas que fizeram com que eles envelhecessem com autonomia e independência. Autonomia, capacidade de decidir o que quer fazer. A independência, capacidade física de executar isso. Então, o que a gente observa é que, dentre todos esses estudos que a gente tem, e lógico, a gerontologia é uma ciência, tá, e subdivididas em algumas outras gerontologias, a gente começa a entender o que é o envelhecimento. Então cabe a nós, né, desde jovens, então a consciência gerontológica tem que ser trabalhada desde criança para que as pessoas entendam que o envelhecimento é seu e ele deve ser ativo, né, no sentido de fazer as coisas para que você possa envelhecer bem, que a sua autonomia e a sua independência sejam preservados. Então, pensem o seguinte,
educação continuada para o envelhecimento cada vez mais será falada, né? Temos um projeto Um Novo Olhar para o Envelhecimento com Dignidade e Respeito, que a gente vai falar muito sobre isso, mas é importante que a gente aos poucos vá elucidando essas questões, tá? Com relação ao envelhecimento, ao seu envelhecimento. A gente às vezes olha o envelhecimento sempre como do outro, né? A gente não se vê envelhecendo, né? E quando a gente às vezes se depara com a situação, muitas vezes é por uma incapacidade, né? Como assim? Não conseguiu fazer mais isso ou aquilo, ou a famosa aposentadoria, que é um grande marcador, né? Do processo de envelhecimento. Eu falo, realmente agora eu sou velho, né? E velhice não tem a ver com isso, tá? Não tem a ver com isso. O conceito da palavra às vezes tem alguns estigmas, preconceitos, ageísmos ou etarismos. Então, velho e idoso são pessoas que envelheceram, tá? Então, mais um motivo para a gente falar sobre isso. Existe sempre uma conotação muito carregada, né, com relação a esse tema. Então, diante de tudo isso, vamos aos poucos aqui, né, comentando. Teremos também um canal lá no YouTube, que a gente vai deixar também para as pessoas participarem. E a ideia é que cada vez mais esse conceito do envelhecer ativo e bem-sucedido, e trazendo um novo olhar para o envelhecimento, isso possa permear a sociedade. Precisamos compreender o envelhecimento nosso, dos outros. A partir daí, toda a dinâmica social muda, porque a compreensão muda. Muitas vezes as pessoas falam, isso é normal no idoso. Não é normal. Nada que for doença é normal. Eu vou repetir, nada que for doença é normal. Tá? Então, o normal é ser saudável. Então, quando as pessoas começam a olhar o envelhecimento sempre com um olhar pejorativo, rígido, engessado, é assim, causa efeito, né? A gente cada vez mais procura dissociar isso, nem tudo é causa e efeito, né? Imagina, eu fiz isso e aconteceu isso, nem sempre é assim. O nosso corpo ele é muito inteligente, a biologia é muito inteligente, todas essas respostas biológicas dependem de vários fatores, né? Cada vez mais o biopsicossocial presente dentro do processo do envelhecimento também. Por quê? As pessoas que envelhecem bem, ela tem alguns fatores protetores, tá? Como a gente chama. Pesquisas mais recentes mostram isso. Então, por exemplo, as pessoas que envelhecem com saúde, repito, com autonomia e independência preservados, quais são esses pontos em comum? Eles têm uma alimentação boa, tá? Diversificada, eles têm atividades, ou seja, se movimentam. A atividade física, o conceito que é atividade física, quanto tempo, são coisas mais modernas, mas você vê que as pessoas que chegaram a uma velhice, pacientes com 100 anos, mais de 100 anos, eles se movimentam, tá? Então a imobilidade, que inclusive é um dos I-geriátricos, você vê um controle das emoções, né? Ou seja, pessoas que sabem se relacionar com a inteligência intrapessoal. O Howard Gardner fala sobre isso, que é importante a gente cuidar da inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal, ou seja, lidar com as pessoas. Então, essas pessoas que chegam a idades mais avançadas, né, pacientes centenários, por exemplo, eles têm esses fatores protetores, como a gente chama. Então, por exemplo, ter uma rede de apoio, amigos, é importantíssimo, né? Então, eu vejo muitas vezes aqueles encontros, né, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, se encontrarem para conversar e falar sobre nada, ou pensar em nada, né? Como isso faz bem para a saúde, né? Então, esses fatores protetores, rede de apoio, família, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma base boa para que seu envelhecimento a partir daí se desenvolva. Quero agradecer a todos que estão aqui, bom dia mais uma vez a todos, e iremos nos ver muito por aqui e lá pelo YouTube também, tá? Tenham um excelente dia a todos.